Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, a pedra angular do alto, do qual está acima de todos, juízo supremo, aonde melhor para aqueles que são submissos de coração, daqueles que há reverência, daqueles que seguem santificando e purificando, se enchendo da água transformada num vinho novo e do seu Espírito, porque estando com Ele estamos em unidade com aquele que nos sustém e nos fortalece. Ele nos ensina: perseverai, sejais firmes e constantes, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Quando os discípulos ali, ainda na inconstância, perguntam: mestre, largamos tudo para lhe seguir, largamos o barco, que era um negócio, a casa, a família, que herdaremos? E Jesus disse 100 vezes: nesta vida, assim como na vida vindoura. E na verdade eles ainda não estavam prontos, porque não haviam recebido o Espírito com a ascensão de Cristo. Estavam na oscilação. Mas então, quando receberam a palavra, diz que anunciavam o Evangelho no espírito de intrepidez, de poder, de equilíbrio, na eloquência, porque não são palavras meramente humanas destituídas de sabedoria, mas palavras anunciadas na presença do autor e consumador da nossa fé. Aqueles que perseveram dia após dia, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que é o nosso guarda, aquele que nos ajuda, aquele que não dormita, aquele que não... Quando estamos fracos, aí é que somos fortes, a sua graça nos basta. Por isso, perseverai e demonstrai pelo vosso bom proceder aqueles que têm o seu espírito. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Aqueles que perseveram, segundo aquele que é fiel e verdadeiro e firma os nossos passos a fim de andar em retidão. Porque seu espírito é reto e ele nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sejais firmes e constantes, demonstrai pelo vosso bom proceder aqueles que têm o meu espírito. Aqueles que estão em conformidade, não por si, mas através do seu espírito. Espírito de fazer sempre prosperar e jamais causar dano algum. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, sejais firmes e constantes, estejais segundo aquele que sustém e está sempre a nos direcionar. Porque fiel e verdadeiro, aquele que vem buscar um povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração, bem disposto, num só batismo com o Espírito e com fogo. Aqueles que seguem dia após dia, segundo a esperança, segundo a alma ancorada naquilo que nos traz a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, aonde sejais firmes e constantes, porque o Espírito nos mantém
na retidão, na integridade, na sinceridade, no temor. O princípio da sabedoria se começa a edificar e se alcança o amor verdadeiro que lançou fora todo o medo, mas mantém o temor a fim de não retroceder. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.